Vamos começar vendo aqui o que é o ato administrativo, a descrição deles. O ato administrativo pode ser definido como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Outra definição aqui, ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Enfim, assim, o resumão do que é o ato administrativo é tudo que todas as ações que a administração pública toma, que o serviço público toma. Aqui tem alguns exemplos dos atos administrativos, circulares, ofícios, portarias, avisos, despachos, ordem de serviço, instruções, certidões, pareceres, atestados. Por exemplo, se você chega na escola e pede um atestado de escolaridade ou um histórico escolar, isso tudo vindo do serviço público são atos administrativos que eles emitem, tá? E nós vamos fazer questões hoje sobre os atributos, ou também chamado de características, dos atos administrativos. Quais são os atributos dos atos administrativos? Tem aqui mais um mnemônico, que é o PATI. Esses são os atributos dos atos administrativos. PATI: presunção de legitimidade, auto-executoridade, tipicidade e imperatividade. Atributos: PATI: presunção de legitimidade, presente em todos os atos. Esse aqui está presente em todos os atos, tá? Todos os atos da administração pública, elas pressupõem de legitimidade. Ato administrativo é considerado válido, até que se prove o contrário. Então, todos os atos que a administração pública fizer, eles são considerados legítimos, são válidos. Você não vai discutir, será que é válido esse ato? Não, esse ato ele tem essa presunção de legitimidade, de que é algo legítimo. A tipicidade, presente em todos os atos também. O ato administrativo deve corresponder às figuras previamente definidas em lei, ou seja, para eles poderem expedir um documento que seja fazer deixa eu ver aqui os nomes aqui, um ofício, por exemplo, ele tem que atender o que está disposto previamente em lei, não pode querer inovar, fazer algo novo, fazer um ato administrativo baseado em algo novo que não está previamente previsto, né? Claro, tem que estar prévio na lei, dar um despacho sobre algo que está já previsto na lei. Daí que vem a tipicidade, já está especificado na lei. A auto-executoriedade, presente em apenas alguns dos atos, é a possibilidade que tem a administração de, com seus próprios meios, executar suas decisões sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário. Ou seja, ele não precisa ir lá pedir autorização. Imagina, se para tudo isso daqui que tiver de fazer, ter que pedir autorização da Justiça. Não. A administração pública mesmo vai lá e faz os despachos dela, faz as portarias, emite as certidões, não precisa do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário pode também estar fazendo esse controle depois, não interfere em nada. Auto-executoriedade eu já falei. A administração exige o cumprimento das obrigações impostas pelo administrado, independente de ordem judicial. Somente existe nos casos de urgência ou se previsto em lei. Nem todo ato administrativo goza de auto-executoriedade. Os atos negociais não gozam de auto-executoriedade ou coercibilidade, uma vez que concedem direitos ou autorizam a realização de alguma atividade, mas não serão executados mediante coerção direta da administração. A pessoa que obtiver licença para construir, por exemplo, não poderá ser forçada a construir. Exigibilidade, meios indiretos de coação, executoriedade, meios diretos de coerção, uso de força. Tá aqui exigibilidade, igual a multa. Executoriedade, meios diretos de coerção, uso de força, exemplo, apreensão de mercadorias, são atos da administração pública. A imperatividade, presente em alguns dos atos, atos administrativos impõem obrigações a terceiras, independente de concordância
imperatividade é o atributo que consiste na possibilidade da administração criar unilateralmente obrigações a terceiros, além de impor restrições aos administrados, igual multa, várias coisas que ela faz que você tem que simplesmente fazer, vai pagar tal coisa, tal imposto. Isso aí é a imperatividade dos atos administrativos. Eles fazem e a gente obedece. Então tá aqui, PATI, os atributos dos atos administrativos é PATI. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, a presunção de legitimidade que dispõe que eles são legítimos, que eles estão dentro da lei. A autoexecutoriedade, eles começam a valer de imediato, tem efeito imediato, não precisa ir lá no judiciário, chamar o judiciário para fazer parte, para poder eles entrarem em vigor. Tipicidade é que os atos são previstos em lei, por exemplo, uma aposentadoria, a pessoa quando fizer 73 anos, ela vai ser aposentada daí, porque já tem essa previsão na lei. A imperatividade é que eles são imperativos, é a ordem, né? Mandou, tem que obedecer os atos administrativos. Tá, agora vamos fazer as questõezinhas. Vocês verem como é fácil. É fácil. Visando a melhoria do serviço e qualificação dos serviços oferecidos por um órgão público em um curso gratuito focado em atos administrativos e uma das maiores dúvidas dos servidores foi em relação aos atributos do ato administrativo. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém um atributo do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo? É PATI. PATI, o que você está fazendo aqui? Não é. PATI. Opa, tem um A aqui. O único que tem é o A, que é a autoexecutoridade, que é aquilo que diz que o ato administrativo ele não precisa, ele tem efeito imediato, não precisa ir lá e atrás do poder judiciário para o ato poder valer, para poder ter validade. Muito facinho, né? Associa a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os atributos dos atos administrativos. Está aqui os atos administrativos, PATI, e vamos ver. Os atos administrativos podem ser executados pela própria administração pública diretamente, independentemente de autorização dos outros poderes. Qual que é esse daqui? É autoexecutoridade, número 2. Então, deixa eu ver aqui, começa com o número 2. Deixa eu marcar aqui a B por enquanto, só para ir garantindo. Aqui vamos ver, os atos administrativos são impostos a todos, independentemente da vontade do destinatário. Ou seja, são impostos, a imposição é a imperatividade do Estado. 2 e 4, AD, aparentemente é o nosso gabarito. Os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. É a presunção de legitimidade, a número 1. Vamos ver, exato, número 1. E o 3 é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas em lei, como aptas a produzir determinados efeitos. É a tipicidade, certo? Tipicidade que é o 3, então realmente é esse aqui o gabarito. Aqui da CESP. A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue. Esse atributo, entre os atributos dos atos administrativos, está o da autoexecutoriedade, que consiste na obrigação de a administração pública utilizar-se da supremacia do interesse público sobre o privado para criar unilateralmente obrigações para si e para particular, sem necessitar da anuência deste. Certo ou errado? Façam aí. Então, tá errado, né? Você está falando a tipicidade, PATI. Autoexecutoridade é que eles podem fazer os atos deles e entram já em vigor sem precisar recorrer ao judiciário. Esse aqui que eles impõem coisas ao particular é a imperatividade. Segundo Meirelles 2018, os atos administrativos possuem os seguintes atributos: forma, imperatividade, autoexecutoriedade. Quais estão corretos? PATI, só tem o A e o 2 e o 3 aqui. 2 e 3.
O atributo pelo qual os atos administrativos impõem a terceiros, independentemente de sua concordância, é denominado... Qual? É denominado o quê? Façam aí, deem pausa, façam. Já fizeram? É o... Tipicidade? Não. Não. Imperatividade. Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Exato. Por exemplo, quando comprar os 75 anos, vai aposentar. Isso é tipicidade, já está previsto na lei e vai acontecer aquele ato. Então, está correto. A imperatividade é um atributo inerente a todos os atos administrativos. Não, não é. Eu li lá com vocês naquela hora, não sei se você lembra, que os dois primeiros, o P e o A, estavam em todos, mas esses dois últimos não estavam. Nesse daqui, certamente não é. Não, não, é errado. Não está em todos. Dentre os atributos dos atos administrativos, não se inclui. Não se inclui o quê? Publicidade está de fora. Não está cabendo aqui publicidade, né? Então, tchau. Bom, gente, é muito fácil, né? Vamos lá fazer as questões e tirem 10 de 10 lá, ou 20 de 20. Vamos ver isso aqui. É correto afirmar que um dos atributos do ato administrativo é o quê? Ah, gente. Isso aqui é muito fácil passar nesse concurso desse jeito, né? É correto afirmar a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é outra, mas do mesmo jeito. É correto afirmar ser um atributo do ato administrativo. Imperatividade aqui, o I. De novo. Dou conta não, gente. Muito facinho, né? Vou fazer mais uma aqui só pra vocês. Vamos ver. A respeito dos atos administrativos, podemos afirmar que a autoexecutoriedade representa a possibilidade de certos atos sejam de imediata e diretamente executados pela administração pública. Está aqui no nosso gabarito, né? É onde eu sei. Presunção de veracidade significa que os atos administrativos que foram realizados em conformidade com a lei produzirão efeitos válidos. Não sei se não. Com validação... Não, mas antes não, imperatividade é a forma que possibilita o ato administrativo de ser executado pela própria... Não, isso aqui é autoexecutoriedade. Imperatividade é que eles mandam e você que tem juízo obedece, né? Bom, cansei de fazer. O conceito descrito no texto é um atributo do administrativo conhecido como... Qual é o conceito? Bora ler. É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei, como aptas a produzir determinados efeitos. O presente atributo é uma verdadeira garantia ao particular que impede a administração de agir absolutamente de forma discricionária. Para tanto, o administrador somente pode exercer sua atividade nos termos estabelecidos na lei. É claro que é o da aposentadoria lá, qualquer tipicidade tem que estar previsto na lei. Pronto, vamos fazer a questão. Boa sorte.